Boa tarde, meu nome é Henrique Cortes Meira, eu sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial e atualmente mestrando em estomatologia pela UFMG. Todos bem-vindos à nossa webconferência de hoje e queria agradecer ao pessoal da Telesaúde pelo convite, falar que é uma honra participar de um projeto tão esplendoroso que busca levar informação para os centros de saúde, para os profissionais interagindo de uma forma multidisciplinar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre lesões de mucosa oral, diagnóstico e tratamento. E quando eu fui convidado para essa palestra e eu estive pensando como eu abordaria o tema, eu pensei justamente sobre da importância do cirurgião dentista inserido numa equipe multidisciplinar. Porque dentro de uma equipe de saúde da família, nós, como cirurgiões dentistas, nós somos os responsáveis em identificar, em diagnosticar e muitas vezes em tratar as doenças da boca. Então, eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje com a seguinte ideia de que nós somos os responsáveis em diagnosticar muitas das doenças da boca. E muitas vezes um pequeno sinal, uma pequena informação de um paciente, ela é importante para o diagnóstico, que é nada mais do que uma reunião de informações que somadas vão levar a uma decisão de conduta sobre um tratamento. Então, quando a gente fala de diagnóstico, uma pequena imagem, uma pequena informação do paciente pode ser só a ponta de um iceberg, ou seja, aquilo pode esconder um problema muito maior e que nós devemos estar preparados para poder, no mínimo, encaminhar esse paciente para um tratamento correto. Então, a gente não pode ficar sem falar sobre anamnese, que é fundamental para ser feita durante os dados de anamnese, sobre a história da doença, sobre os sintomas, as queixas, a evolução dessa doença vai ser direcionada para o diagnóstico. Também não podemos deixar de realizar um exame clínico intra e extraoral. Tá? Então a gente muitas vezes negligencia um pouco o atendimento do nosso paciente, a gente tem que parar de ver só dente, a gente tem que ver mais mucosa, ver mais a condição geral do nosso paciente. E quando a gente fala de ver, além de ver, a gente tem que também fazer um exame mais completo, incluindo a palpação. A gente tem que colocar luva, tem que palpar, tem que tocar, e a gente tem que fazer essa inspeção, essa palpação muito bem feita. E muitas vezes não tem como chegar a um diagnóstico sem um exame complementar. O exame complementar engloba tanto testes sorológicos quanto exames de imagem, que vão somar bastante para o nosso diagnóstico. Então eu gostaria de começar falando sobre mucosa oral. A gente não tem como identificar doenças se a gente não sabe a normalidade. Então, nós somos obrigados a realizar um exame de mucosa bem feito de todos os nossos pacientes, tá? Então a gente tem que everter os lábios, tem que avaliar língua, borda lateral, região posterior de orofaringe, palato, tá? E notar se a mucosa apresenta aspectos de normalidade, aquela mucosa rósea, úmida, tá? Sem alterações de volume ou de cor. Então, nós somos os responsáveis por realizar esse exame em todos os nossos pacientes. E a gente vai falar hoje de patologias, né? A gente vai falar de patologia é difícil, não é um tema fácil, e assim, em 40 minutos fica um pouco limitado do que eu posso trazer de informações e dividir um pouco de experiência com vocês. No entanto, antes de falar de patologia, a gente tem que saber que algumas alterações, elas não são alterações patológicas e entram como distúrbio do desenvolvimento, ou seja, uma alteração da normalidade que alguns pacientes vão apresentar. Então eu trouxe as principais para que vocês não encaminhem ou não realizem tratamentos equivocados nessas alterações do distúrbio do desenvolvimento, porque a gente recebe encaminhamento de muitas dessas alterações que poderiam ser facilmente explicadas para o paciente que não são alterações patológicas. Então a gente tem um exemplo que é o lábio duplo, tá? Que é a proliferação da mucosa interna do lábio, que não é uma alteração patológica, só é necessário ser feita a intervenção cirúrgica por fins estéticos. Em seguida, a gente tem também
à sua direita, os grânulos de Fordyce, presentes principalmente no lábio e na região retromolar e mucosa jugal. Isso são glândulas sebáceas ectópicas. Não exige tratamento, tá? Tem um aspecto de pequenas vesículas de cor amarelada. Em seguida, a gente também tem outras alterações presentes na língua, que não são alterações patológicas, ou seja, não exigem tratamento. Que é a língua fissurada, a língua geográfica, ou eritema migratório, tá? A língua fissurada é essa que apresenta fissuras, tá? E a língua geográfica, o eritema migratório, são essas pequenas áreas de erosão, onde o paciente pode se queixar de ardência e que essas áreas de erosão circundadas por um halo amarelo podem movimentar-se. Na verdade, podem apresentar-se em regiões diferentes. Por isso que chama de língua geográfica. Em seguida, a gente também tem pigmentações melânicas, que são alterações de cor, que é depósito de melanina. Muito presente em gengiva inserida, mas também pode estar presente na língua. Em seguida, mais uma alteração de desenvolvimento, que gera bastante dúvida e que pode ser confundida com alterações patológicas mais importantes, que é o leucoedema. O leucoedema nada mais é do que um espessamento da mucosa bilateral, da mucosa jugal, principalmente em pacientes fumantes. É um aspecto esbranquiçado e que um simples teste de distensão dessa mucosa faz com que a gente feche o diagnóstico. Então, se apresentar uma alteração de coloração branca, esbranquiçada, que desaparece com a distensão da mucosa, a gente pode chegar no diagnóstico de leucoedema. Em seguida, tem o tórax mandibular e tórax palatino, tá? Que são exostoses ósseas, que não exigem tratamento, a não ser que haja incômodo do paciente. Tá? A palpação é bastante enrijecida, isso nada mais que com a proliferação exuberante de tecido ósseo. Por fim, a gente então já vai iniciar a falar um pouco sobre as alterações patológicas, que é o tema da nossa aula. Quando a gente fala de alterações patológicas, existiriam várias formas de abordar esse tema, de uma forma que poderia dar uma aula de 4 horas, mas também uma aula de 40 minutos. Então, a forma que eu encontrei para a gente poder falar sobre as alterações patológicas da mucosa oral é falando sobre as lesões fundamentais da mucosa bucal. As lesões fundamentais nada mais são do que uma forma de padronizar e facilitar a comunicação entre cirurgiões dentistas e com o laboratório, e é uma padronização que é bastante importante que saibamos determinar quais lesões fundamentais estão presentes no nosso paciente. Então, além de saber qual é a lesão fundamental, se é uma plácula, se é um nódulo, se é um tumor, se é uma erosão, se é uma úlcera, que a gente vai explicar mais na frente, a gente tem que colher alguns dados importantes sobre essa doença, que vão ajudar no diagnóstico, como eu disse para vocês. Primeiro é o surgimento. Isso foi um início gradual ou foi um início abrupto, né? Então a gente tem que saber, tem 1 ou 2 dias que surgiu aquela alteração patológica ou se tem mais dias se aquilo é crônico. Houve um crescimento exuberante nos últimos dias ou se essa progressão é mais devagar. É a primeira vez que ocorre ou se é recorrente. Se a sintomatologia é dolorosa ou não, se o paciente sente dor ou não. Se a lesão é única, se são lesões múltiplas e as características dessa lesão, como cor, tamanho, forma e se tem alguns aspectos radiográficos envolvidos. A primeira lesão, a primeira alteração é a mácula, tá? Que é a alteração da coloração normal da mucosa bucal sem elevação. Tá? Uma representante dessa é a tatuagem por amálgama, que nada mais é do que a introdução de conteúdos da liga no interior da mucosa. Tem aspecto escurecido, quase que azulado, e que é necessário realizar uma radiografia para confirmar. Se não forem encontrados vestígios da liga no seu interior, é necessário uma biópsia para descartar outras alterações patológicas, como o melanoma. Em seguida, a gente tem outra mácula, que é a mácula melanótica, que é relativamente comum, pode estar presente em gengiva inserida, em lábios, em mucosa jugal, que é nada mais do que o depósito localizado de melanina, e não exige tratamento. E agora a gente começa a falar de algumas lesões
que tem ligeira elevação, né, em relação ao epitélio. A placa é uma lesão ligeiramente elevada e que não se desprende durante a raspagem, diferente da pseudomembrana, que é uma placa destacável à raspagem, o que a gente pode fazer facilmente com uma gase na mucosa dos nossos pacientes. Se tratando de pseudomembrana, a principal lesão que representa essa lesão fundamental é a candidíase oral, que é causada principalmente pela Candida albicans e que está o seu surgimento está associado a algum fator local ou sistêmico. Então, muitos pacientes irradiados de cabeça e pescoço com alguma doença imunológica, tá, como HIV, e pacientes em uso de próteses em uso prolongado apresentam a candidíase oral. Então, a gente nota aqui que existe uma placa branca destacável presente no palato, e essa é a candidíase pseudomembranosa. São essas placas amarelas branquiçadas, está muito relacionada a pacientes com imunodeficientes, tá? Outra forma da candidíase é a eritematosa, tá? Também chamada de atrófica aguda, que são áreas de eritema localizadas na mucosa, principalmente em palato e língua, dorso de língua, e que está muito associada ao uso prolongado de antibióticos. Então, alteração da microflora oral, e aí acontece ao surgimento da candidíase oral. Então, ela pode apresentar-se também como glossite romboide mediana. Do lado direito vocês veem um paciente com a despapilação central da língua, área de erosão, e um paciente que fez uso prolongado do uso de antibióticos via oral. Outra manifestação comum da candidíase oral é a estomatite protética, que é uma área de eritema que acomete a área chapeável de próteses removíveis, muitas vezes insatisfatórias. Vocês notem que onde a área chapeável da prótese ocorre um eritema localizado na região e que muitas vezes só a troca dessa prótese é suficiente para o tratamento. Outra forma de candidíase oral é a acrilite angular, tá? Então vocês vão notar em pacientes idosos e pacientes que ocorrem alteração da dimensão vertical de oclusão por uso de prótese, a gente nota frequentemente a acrilite angular, que é essa área de descamação e de ferimento na região dos lábios na comissura. O tratamento para candidíase oral é o uso tópico ou uso oral de antifúngicos, tá? O mais comum é a nistatina, suspensão oral, que a gente usa de 3 a 5 vezes por dia, porque ela precisa de ter um contato direto com a cândida, tá? Então a substantividade dela é pequena, então é o uso de várias vezes por dia dessa suspensão oral. De 7 a 10 dias engolir, tá? E reavaliar o paciente. No caso de estomatite protética e de quelite angular, o Dactarin gel oral ou creme, ele também é bastante eficaz. Então, a gente aplica ou no interior da prótese ou na comissura labial 4 vezes ao dia. Dependendo da complexidade e da forma em que essa candidíase está afetando o paciente, a gente pode também entrar com o antifúngico oral, e o de primeira escolha é o fluconazol em dose única. Então, em cada lesão fundamental, eu vou abordar as principais alterações patológicas que a gente tem na boca. Em relação à placa realmente, propriamente dita, a principal representante é a leucoplasia oral. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque é uma lesão que pode ser passada despercebida por nós, que apresenta uma importância muito grande. Então, a leucoplasia oral é uma placa branca não removível, vocês observem na borda lateral de língua, uma placa branca que não é removível à raspagem. E por que a importância dessa lesão para a gente? Então, a gente sabe, que na revisão da literatura, que a leucoplasia é a principal lesão que tem transformação maligna na boca. Então, na verdade, é uma lesão cancerizável. Então, por que a gente deve saber bem sobre leucoplasia? Porque, se passar despercebida, ela pode se tornar um carcinoma. E quais são os fatores que a gente tem que saber sobre a leucoplasia
para que esses fatores de risco que aumentam a chance de ter uma transformação maligna. As características histológicas, né, o grau de displasia, a idade do paciente, o sexo, tá? O tamanho e se ela é homogênea ou não. Então, o que a gente encontra na literatura é que as características clínicas histológicas são determinantes para a chance de se transformar numa patologia, uma neoplasia maligna. Ao exame, a gente vê esse paciente, uma senhora de 74 anos de idade, que ela tem uma lesão que vai desde o rebordo até a região de mucosa jugal, o fundo sagro vestíbulo. Em maior aumento, a gente observa que não apresenta homogeneidade essa lesão. Então, essa leucoplasia ela é caracterizada como uma leucoplasia não homogênea. A gente observa áreas de aumento de volume não homogêneo, um aspecto granular e já com características de eritroplasia. Então, essa é uma lesão que a gente deve tomar um pouco mais de cuidado e atenção. Ao exame microscópico, se apresentar displasia epitelial leve, questionável, ou não apresentar displasia, é baixo risco de transformação maligna. No entanto, se as alterações forem moderadas ou graves, existe um alto risco de transformação maligna. E o tratamento da leucoplasia, a literatura já mostra que é a remoção cirúrgica. Tá? Então, a gente tem que remover toda a leucoplasia, a não ser naqueles casos que tem grandes proporções. Tá? E por que é tratamento cirúrgico? Porque essa lesão, a gente não sabe em qual região da lesão que a gente vai biopsiar que apresenta maior grau de displasia. E a literatura, a gente vai ler no livro de texto que essa é uma lesão que ela tem um diagnóstico diferencial por exclusão, ou seja, a gente faz todo o levantamento dos dados do paciente e das características da lesão. Se a gente não encontrar nenhuma que seja um diagnóstico mais provável, a gente determina como leucoplasia. Então, por exemplo, um paciente que procurou desconfigurou um pouco aqui, mas para vocês entenderem, na região posterior de retromolar, o colega encaminhou pela presença de uma placa branca não removível, um paciente, inclusive, que tem histórico de carcinoma em boca. Só que, quando a gente foi fazer o exame e perguntar sobre o uso da prótese, a gente viu que apresentava uma prótese com a área chapeável incorreta. Então, a gente simplesmente removeu o uso dessa prótese e teve um desaparecimento da lesão. Então, por que a gente fala que é diagnóstico de exclusão? Então, a gente tem uma hiperceratose e essa hiperceratose ela tem que ter um fator associado, como uma prótese ou um dente que a traumatiza. Então, removida essa causa, a gente não determina isso como uma leucoplasia, sim como uma hiperceratose. Outra lesão que pode surgir como uma placa é o líquen plano oral. Tá? Pode ser uma placa branca não removível, tá? Mas a forma mais comum de manifestação do líquen plano é a forma reticular, que são essas estrias bilaterais em mucosa jugal, principalmente em pacientes do sexo feminino acima de 40 anos de idade. São chamadas de estrias de Wickham. E são bastante características do líquen plano oral. O líquen plano oral é uma lesão imunomediada, bastante influenciada por alterações de humor, de estresse, mas o componente imunológico é o principal. O líquen plano oral ele também pode ser da forma erosiva, que a gente nota desse paciente bilateralmente, a região de erosão na mucosa jugal. O líquen plano erosivo, como vocês notam nos círculos vermelhos. E qual que é a conduta no líquen plano oral? Nós devemos fazer uma biópsia incisional, mesmo que as estrias sejam bastante características, tá? Pois a gente tem que diferenciar de outras alterações patológicas. E o tratamento é o corticoide tópico. Tá? A gente tem a opção do propionato clobetasol, 0,05%, 3 vezes ao dia, ou a dexametasona, 0,1 mg por ml. Então a gente vai fazer esse uso tópico de corticoide oral, justamente porque ele vai, além do fator anti-inflamatório, tem a questão de manipulação e do sistema imunológico. Então, em seguida, a gente tem as outras alterações de elevação do epitélio,
que são as vesículas e as bolhas. Tá? As vesículas e bolhas ela têm um conteúdo líquido no seu interior. As vesículas elas medem até 5 milímetros e as bolhas elas são maiores do que 5 milímetros no seu maior diâmetro. Então a gente observa nesse caso de uma herpes zoster, em que o paciente apresenta desde pequenas vesículas até bolhas na região do nervo alveolar inferior. E falando-se em as principais representantes das bolhas e vesículas na cavidade oral, a gente tem a herpes simples labial. A herpes simples labial ela é uma lesão causada pelo vírus da herpes simples tipo 1 e que cerca de 90% da população apresenta esse vírus. Muitas vezes latente, ou seja, nem todos manifestam isso como doença. A herpes simples labial ela tem um ciclo, então as vesículas elas surgem a partir de 2 dias, todos sentem geralmente antes dessas vesículas um formigamento, tá? E uma coceira na região, e afeta principalmente o lábio superior e inferior. Essas vesículas elas se arrebentam, formam uma crosta e nessa fase elas são bastante contagiosas. Tá? Depois então da formação da crosta, essas vesículas se cicatrizam em torno de 7 a 10 dias. O tratamento para herpes simples labial é a aciclovir. Tá? A primeira escolha é um antiviral aciclovir. E inicialmente, preferencialmente, deve se iniciar nos primeiros sintomas. De acordo com a complexidade e a abrangência dessas lesões, pode ser uso interno também. Uso oral de aciclovir, 400 mg, 2 vezes ao dia, ou 200 mg, 4 vezes ao dia, de acordo com a maior facilidade da posologia dos pacientes. A título de curiosidade, hoje a gente tem um outro embasamento científico, que é o do uso de terapia fotodinâmica, tá? Que é o PDT, que é o tratamento de herpes simples labial. Então, se no censal de vocês tiverem acesso ao laser, é uma ótima opção de uso do corante de azul de metileno associado à laser terapia para a resolução dos quadros de herpes simples labial. Em relação à pápula, nódulo e tumor, tá? Então a gente já falou de placa, viu que a principal representante é a leucoplasia, a gente já falou de vesícula e bolha, que a principal representante é a herpes simples labial. A gente falou de candidíase também como uma lesão, uma pseudomembrana, né? E a gente vai entrar agora nas lesões de alteração de volume de conteúdo sólido, tá? A primeira lesão de conteúdo sólido é a pápula. Tá? A pápula ela não ultrapassa mais do que 5 milímetros. Então, é até 5 milímetros, uma alteração de volume sólido, a gente chama de pápula. Tá? Então, a gente tem diversas lesões inflamatórias, reacionais, neoplásicas ou não, que podem surgir na forma de pápula. Muitas vezes, essas lesões podem até se transformar numa lesão maior. Mas no momento em que até 5 milímetros, ela é chamada de pápula. Então, a gente tem aqui um fibroma de irritação com a lesão reacional. É muito comum em lábio e mucosa jugal de pacientes que têm o hábito de traumatizar a região mordendo os lábios. E mesmo que sejam muito pequenas essas lesões, a gente é obrigado, qualquer lesão que for biopsiada, a mandar para o exame histopatológico. Então, isso aqui é um lembrete para vocês de lembrar que sempre que for removido um tecido com suspeita de alteração patológica, a gente tem que mandar para o exame para confirmar, porque algumas coisas podem mimetizar problemas maiores. Essas lesões elas podem ser sésseis ou podem ser pediculadas. Sésseis são quando a base da lesão é maior ou igual do tamanho da lesão, enquanto que as lesões pediculadas a base é menor do que o tamanho da lesão. Quando a gente fala de nódulo, tá? Que é a segunda lesão sólida, entre 5 e 15 milímetros. Então, se a lesão atingir entre 5 e 15 milímetros, ela é chamada de nódulo, que também é um exemplo de um fibroma de irritação em mucosa jugal, em que o tratamento é a remoção cirúrgica e o acompanhamento, pois não apresenta recidiva. A gente tem, então, nos nódulos uma série de alterações patológicas que podem estar enquadradas nessa lesão fundamental.
E aí a gente tem uma aqui que pode ser bastante comum na prática de nós cirurgiões dentistas, que é a mucocele. A mucocele é um pseudocisto, ou seja, ela não tem revestimento epitelial, mas se apresenta como uma alteração nodular, geralmente em lábio inferior, e de pacientes mais jovens. Essas mucoceles elas podem ser facilmente removidas em ambulatório, então a gente faz uma incisão e remove esse acúmulo de saliva revestido por um tecido granulomatoso e as glândulas menores associadas também. Então, o tratamento da mucocele é uma excisão cirúrgica. Outra lesão que pode ser bastante comum na prática do cirurgião dentista é o granuloma piogênico. O granuloma piogênico é uma lesão reacional, tá? É caracterizada por um aumento de volume e está muito associada à presença de placa. O granuloma piogênico ele tem um aumento de volume bem delimitado, de crescimento lento, e que a gente nota áreas de erosão e de ulceração na sua superfície. Ele é bastante sangrante ao toque, tá? Então o paciente reclama que ocorre sangramento facilmente dessas lesões. É muito comum também em pacientes gestantes. Então a gente encontra bastante pacientes gestantes com essas alterações e que muitas vezes se regridem sem a necessidade da sua remoção. Quando não forem regredidas espontaneamente, elas têm que ser removidas cirurgicamente. Outra alteração que pode ser na forma de nódulos são as varicosidades. Varicosidades são o aumento da dilatação de alguns vasos sanguíneos, muito comum em ventre de língua, mas pode ser também presente em lábio superior, como nesse caso, e que a gente faz uma vitropressão, que é um teste bastante útil para discernir entre o tratamento, se é uma lesão vascular ou não. Tá? O tratamento dessas varicosidades são realizados caso ocorra uma queixa estética desse paciente ou funcional. Infiltração de um agente esclerosante, vocês veem aqui a infiltração de etamolin, tá? No interior dessa lesão, vai provocar uma necrose desses vasos, e em seguida pode ser removido cirurgicamente caso não regrida totalmente. Só para relembrar, diferente das varicosidades, as malformações vasculares, elas são desde o nascimento. Então, se você tiver um paciente com uma lesão vascular, é interessante que você faça uma anamnese bem feita para saber se essa lesão é desde o nascimento do paciente ou se ela surgiu depois do nascimento. Então, se ocorreu depois do nascimento, provavelmente seja uma varicosidade. Se ela tem desde o nascimento, é uma formação vascular que também não existe tratamento caso não haja alguma queixa. Outra alteração nodular a gente encontra ainda em alguns pacientes, que são as hiperplasias fibrosas inflamatórias por câmara de sucção. Tá? Isso aqui é uma paciente que procurou o serviço que apresentava essa câmara de sucção para aumentar a retenção da prótese, facilmente confundida com um tórus palatino, mas se a gente olhar a prótese, a gente vê que tem essa câmara de sucção para poder melhorar a retenção, no entanto, gera essa proliferação da mucosa, que pode ser ou cirurgicamente removida, ou pode ser acrescentado acrílico a cada semana no interior dessa prótese para provocar uma regressão da lesão por compressão. A hiperplasia fibrosa inflamatória ela é mais comum do que a gente imagina e que ela pode chegar a proporções maiores, tá? E isso pode ser tranquilamente removido em ambulatório. Então, assim, gostaria que vocês começassem a ver que muitas patologias, muitas alterações patológicas podem ser tratadas sim no centro de saúde. Então a gente tem as referências, tem onde encaminhar, no entanto vocês também são capazes, se tiver um treinamento cirúrgico, de remover muitas dessas lesões. Mais à frente a gente vê a última alteração de volume, que quando excede 15 milímetros a gente chama de tumor. Tá? Eu trago um exemplo aqui para vocês, porque tumor não significa lesão maligna. Tá? Na linguagem de patologia, a gente sabe que o tumor ela pode ser uma alteração maior do que 15 milímetros, mas não necessariamente é maligna. Então a gente vê com a hiperplasia fibrosa inflamatória de grandes proporções, que pode ser caracterizada como tumor. Mas a gente tem que sim preocupar
com os tumores que são neoplasias malignas. Então, aqui é uma imagem de um carcinoma de células escamosas, tá? Em base de língua, paciente fumante, alcoolista, e que precisamos diagnosticar isso o quanto antes. É claro que uma lesão nessa situação é facilmente diagnosticada. No entanto, as lesões menores, elas não necessariamente são fáceis de diagnosticar. Então, é importante que nós, cirurgiões dentistas, saibamos identificar essas lesões, tá? Desde o seu início, para que o tratamento seja mais precoce, mais adequado. Tá? Das últimas lesões que a gente tem, sobre alterações do epitélio, a gente vê que as alterações que perdem a continuidade do epitélio são caracterizadas como erosão ou úlcera. A erosão é quando ocorre perda parcial do epitélio, sem exposição ao tecido conjuntivo. Então, já mostrei para vocês 2 exemplos de lesões que causam erosão. Aqui a gente tem o líquen plano erosivo e a gente tem também a língua geográfica. Então, as lesões de erosão, elas podem ser dolorosas ou não, mas geralmente apresentam dor associada. Aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês também de erosão. Notem a região de mucosa jugal próxima ao segundo molar. A foto não deu para pegar, mas esse apresentava uma restauração de amálgama na vestibular do dente. Isso aqui é uma lesão chamada de reação liquenoide ao amálgama. É reação liquenoide porque ela se assemelha ao líquen plano erosivo. No entanto, ela é só uma reação da mucosa à presença de uma restauração metálica. Depois de trocada a restauração, 7 dias depois não havia mais nenhum sinal da lesão. Então, a localização e a associação com alguns outros fatores muitas vezes são importantes para o diagnóstico das nossas patologias orais. Em relação à úlcera, é quando ocorre a perda de continuidade do epitélio. Então, são lesões que têm mais profundas, vamos dizer assim, tá? E muitas vezes dolorosas, tá? Um representante da úlcera, a gente tem a afta. Tá? A afta, ou ulceração aftosa, ela é uma alteração bastante comum. Ela pode ser classificada como aftas menores, ulceração aftosa menor, maior ou herpetiforme, tá? Dependendo do número, da frequência e da localização. Elas apresentam bastante relação com deficiência nutricional, estresse e traumas locais. Então, a gente sempre que tiver um paciente com afta, além do tratamento que é paliativo, diminuição das dores e uso de pomadas de corticoide tópicas, ou então de anestésicos locais, a gente tem que remover a causa e orientar o paciente a se alimentar melhor, a remover esses fatores que são mais comuns. Mas aqui vocês têm que identificar como a principal úlcera que a gente tem que preocupar na boca são as úlceras de carcinoma de células escamosas. Então, diferente da afta, as úlceras de carcinoma, elas são indolores, o crescimento é mais rápido e que ela pode chegar a grandes proporções, como a gente vê nesse paciente do lado direito, abrangindo quase todo o palato do paciente de evolução rápida. Então, em menos de 30 dias ocorre, nesse caso foi um carcinoma de células escamosas também, que afetou quase a maxila do paciente. E assim como nesse caso aqui, que a gente vê uma úlcera, tá, de bordas elevadas, endurecidas, que é a característica do carcinoma, somados a outros fatores que a gente tem de fatores de risco, como o uso inveterado de álcool, tá, também o uso de tabaco. Então, nesses pacientes que apresentam essas úlceras indolores, a gente tem que ter uma atenção mais especial. E por que não biopsiar isso também no centro de saúde? Então, a gente pode sim biopsiar essas úlceras, essas lesões esofídicas no centro de saúde, tá? Porque a intervenção que não for precoce, ela pode chegar o nível de mortalidade desses pacientes é muito alto, caso essas lesões sejam diagnosticadas tardiamente. Então, o carcinoma de células escamosas é para vocês a lesão que vocês têm que mais se preocupar, tá? E eu gostaria que vocês começassem a tentar diagnosticar isso da forma mais precoce possível. O tratamento de carcinoma de células escamosas, ele é feito pelo oncologista, né? É uma equipe multiprofissional, na verdade, cirurgião de cabeça e pescoço, maxilo, dentista, uma equipe hospitalar completa,
e que envolve muitas vezes cirurgia, radioterapia e quimioterapia ou o conjunto das três, tá? Eu gostaria mais uma vez de agradecer, desculpa ter falado um pouco rápido, mas eu queria trazer o máximo de informações para vocês, tá? Tem meus contatos, o que vocês quiserem discutir, estou aberto a perguntas e discussões.